Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos sustém, nos fortalece, aquele do qual nós depositamos a confiança, o grande eu sou, aquele que já dizia, antes que houvesse dia, eu sou, operando eu quem impedirá, não há quem possa escapar das suas mãos. Aquele que tudo opera e executa, aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que cuida de nós de dia e de noite, aquele que nos ensina. Bem-aventurados sois aqueles que permanecem na minha verdade. Ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todo aquele que rejeita está sobre maldição. A palavra diz: benditos sois aqueles que perseveram com o Senhor. Mas também ele nos ensina: malditos sois aqueles que o negam, porque estão sobre maldição. Estão com a sua alma suspensa entre o céu e a terra por não ter aquele que podia os justificar. A palavra diz: nem todos são de fé, por isso melhor para aqueles que perseveram segundo a sua verdade. Sua verdade é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança. Aonde ele é aquele que não tosqueneja, aquele que não dormita, aquele que não descansa, aquele que a palavra diz que quando tudo se findar, aí sim é o fruto da justiça, onde haverá paz, aonde haverá o repouso no Senhor nas regiões celestiais. Ali não haverá acusadores, não haverá impuros, não haverá mentirosos, não haverá os bêbados, não haverá os idólatras, não haverá nenhum dos adúlteros, aqueles que não há submissão ao noivo, não haverá os sodomitas, nenhum destes, nenhum dos mentirosos, dos traidores, porque ali só haverá aqueles que perseveraram segundo aquele que é a fidelidade, segundo aquele que nos ensina que está preparando o povo unido numa só fé, num só propósito, num só coração, numa só mentalidade, batismo com Espírito e com fogo, o trigo sendo juntado em seu celeiro e o joio sendo amarrado em feixes, aonde ali haverá, quando lançados, a morte os entregará, haverá choro e ranger de dentes. Mas para aqueles que permanecem na obediência através do Espírito, juntamente com a fé que caminham lado a lado, haverá júbilo para aqueles que adentrarem as regiões celestiais. E ele é aquele que tudo está sobre escabelo dos seus pés e não há quem possa escapar da sua mão poderosa, do seu braço forte. Ele é aquele que ri com desprezo daqueles que zombam e creem nas suas mentiras, aqueles que se opõem à verdade. A palavra diz os anticristo. Quem é os anticristos senão aqueles que se opõem à verdade de Deus? Onde a palavra nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas aquele que rejeita não alcança a libertação, não alcança a cura, não alcança a restauração, está sempre sobre a maldição e condenação. E quando chegarem diante do tribunal por não terem conseguido enfrentar o último inimigo, a morte da alma, o Senhor ainda os dirá: malditos, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vós participais do ministério da iniquidade, sejais lançado juntamente com o Pai, o vosso Pai,
aqueles que falam em Deus, mas não conhecem a Deus. Assim como a palavra diz que homens de fé falavam face a face com Deus e ninguém nunca viu a Deus senão por aquele que revela a imagem e a glória do Deus Altíssimo. A justiça da qual nós amamos o prêmio da justiça e perseveramos com a comida e a bebida, que é a fome e sede de justiça, aqueles que serão fartos da justiça, e assim perseverai na vigilância, na oração, meditando na palavra de dia e de noite. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.